Eu sou Joyce Moreira, aluna da pós-graduação da UniFTech. Eu venho apresentar um tema que é a importância da aprendizagem para o desenvolvimento humano na construção e fortalecimento do conhecimento. A aprendizagem, ela contribui para o desenvolvimento humano através da cognição, que é a percepção, o conhecimento, através da inteligência, que é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se às novas situações, através da formação de personalidade, que se desenvolve de acordo com os padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos que a pessoa tem durante a vida. Vamos abordar também a prática pedagógica e o desenvolvimento humano nos processos sociais, culturais e históricos. O desenvolvimento humano, ele refere-se à estruturação psicológica, cognitiva, intelectual, social e de inteligência humana. Envolve aspectos de maturação orgânica e psicológica no processo de desenvolvimento pelas mudanças do organismo que ocorrem de dentro para fora do indivíduo. Na interação com o meio, que é a interação entre as pessoas, que em primeiro lugar se constrói conhecimento, que depois será intrapessoal, através da cultura, que é a educação sendo transmissora de cultura, a escola sendo um espaço de trocas culturais, um lugar de propagação e interação da cultura e do conhecimento. Vamos trabalhar também aspectos de desenvolvimento humano. Esses aspectos são através do crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica, a capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Os aspectos intelectuais é a capacidade de pensamento e de raciocínio. Os aspectos afetivo-emocional é o modo individual do indivíduo integrar-se às suas experiências, é o sentir, e dentro desse sentir, a sexualidade faz parte deste aspecto. Temos o aspecto social, que é a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. O processo de aprendizagem, ele passa por estágios onde o indivíduo se desenvolve através das experiências relacionadas em 5 etapas, que são o compreender, a retenção do aprendizado, o praticar, o disseminar e o criar a partir do conhecimento adquirido. Nesse processo, o papel do educador é desenvolver a curiosidade e perceber o entorno. O educador, ele é uma figura essencial entre o aluno e o aprendizado. É um agente fundamental na promoção do desenvolvimento dessas habilidades, pois vai muito além de transmitir seus conhecimentos de forma didática, clara e respeitosa para seus alunos. O educador, ele torna-se referência para os seus alunos. O educador tem o papel de desenvolver competências socioemocionais, incentivando a empatia, a cooperação, a comunicação e a resolução de conflitos. Tem como objetivo de ensinar, construir conhecimentos com os alunos, compartilhar informações, instruir, corrigir, apresentar caminhos e possibilidades. Existem vários fatores que podem interferir positivamente ou negativamente no processo de aprendizagem do aluno, nos quais o professor precisa lidar, pois influenciam na atividade docente. Entre eles estão os aspectos ambientais, econômicos, sociais, afetivos, psicológicos, emocionais e familiares. Alguns estágios nos quais o indivíduo se desenvolve: através do estágio de aprendizagem, não absolutos e não limitados por idade, através do estágio enativo, onde ele não usa palavras nem conceitos, se expressa através de ações. O estágio icônico, que é a memória visual, os objetos reais, figuras, interagir, ícones. Temos também o estágio simbólico,
que são os símbolos, são as ideias abstratas, relatos complexos, orientações verbais, a curiosidade, a aprendizagem por descoberta, o explorar alternativas. O processo de desenvolvimento humano, ele leva toda a vida e está relacionado ao conceito evolutivo. Conforme o ser humano evolui, também melhora a sua capacidade de aprendizagem. Assim como esta pode influenciar no desenvolvimento. Portanto, é um conceito complexo e que depende de tempo. Pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo. O ideal da educação não é aprender o máximo, maximizar os resultados, mas é antes de tudo aprender a aprender, é aprender a se desenvolver, é aprender a continuar, a se desenvolver depois da escola. Essa fala é de Jean Piaget, um dos transformadores da educação, através das suas teorias. Eu trago também para o desenvolvimento deste estudo informações sobre o artigo Desenvolvimento e Aprendizagem. O desenvolvimento geral do indivíduo, ele será resultado de suas potencialidades genéticas e, sobretudo, das suas habilidades aprendidas durante as fases da vida. A aprendizagem está diretamente relacionada com o desenvolvimento cognitivo. As passagens pelo estágio da vida são marcadas por constante aprendizagem. Os indivíduos, eles tendem a melhorar as suas realizações nas tarefas que a vida lhe impõe, através do conhecimento adquirido. A aprendizagem, ela permite ao sujeito compreender melhor as coisas que estão à sua volta, seus companheiros, a natureza a si mesmo, capacitando-o e ajustando-se ao ambiente físico e social que está inserido. Brunner, outro estudioso, ele propõe um ensino pela descoberta. O método da descoberta não só ensina a criança a resolver problemas da vida prática, como também garante a ela uma compreensão da estrutura fundamental do conhecimento. Possibilita, assim, a economia do uso da memória e a transferência da aprendizagem no sentido mais amplo e total. Para que se garanta uma aprendizagem correta, o ensino deverá assegurar a aquisição e a permanência do aprendido, que é a memorização. Desta forma, facilita a aprendizagem subsequente, que é a transferência da informação. Este é um método não estruturado, portanto, o professor deve estar preparado para lidar com as perguntas e as situações diversas. O professor deve conhecer a fundo os conhecimentos a serem tratados. O ato de ensinar envolve sempre uma compreensão bem mais abrangente do que o espaço restrito do professor na sala de aula ou nas atividades desenvolvidas pelos alunos. Tanto o professor quanto o aluno e a escola encontram-se em contextos mais globais que interferem no processo educativo e precisam ser levados em consideração na elaboração e execução do ensino. Ensinar algo a alguém requer sempre duas coisas: uma visão de mundo, incluindo aqui conteúdos de aprendizagem, e planejamento das ações, entendidos como um processo de racionalização do ensino. Jean Piaget foi quem contribuiu para compreendermos melhor o processo em que se vivencia a construção do conhecimento no indivíduo. Ideias básicas de Piaget sobre o desenvolvimento mental e sobre o processo de construção do conhecimento, que são adaptação, assimilação e acomodação. A assimilação, ela está relacionada à apropriação de conhecimento e habilidade. O ato de aprender é um ato pelo qual assimilamos mentalmente os fatos, os fenômenos e relações do mundo, da natureza e da sociedade, através do estudo dos materiais de ensino. A aprendizagem, ela é uma relação cognitiva entre o sujeito e os objetos de conhecimento. A acomodação é quem ajuda na reorganização e na modificação dos esquemas assimilatórios anteriores do indivíduo,
para ajustá-los a cada nova experiência, acomodando-as às estruturas mentais já existentes. A adaptação é o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação e acarreta em uma mudança no indivíduo. A inteligência ela desempenha uma função adaptativa, pois é através dela que o indivíduo coleta as informações no meio e as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em que vive, nela age, transformando. Piaget fala ainda que a inteligência é a adaptação na sua forma mais elevada, isto é, o desenvolvimento mental, em sua organização progressiva, é uma forma de adaptação sempre mais precisa à realidade. A relação entre o ensino e a aprendizagem é uma relação recíproca, da qual se destacam o papel dirigente do professor e a atividade dos alunos. O ensino, ele visa estimular, dirigir, incentivar e impulsionar o processo de aprendizagem dos alunos e tem um caráter eminentemente pedagógico, ou seja, o de dar um rumo definitivo para o processo educacional que se realiza no ambiente pedagógico. Piaget ainda enfocou, que o seu olhar sempre na questão da inteligência, como motor do desenvolvimento humano. Questões como linguagem, afetividade, desenvolvimento do juízo moral, aplicação da sua teoria à educação foram discutidos por ele. Porém, não foram os seus temas centrais de preocupação. É bem importante esse olhar, em relação ao desenvolvimento humano, em relação à inteligência, ao raciocínio, à assimilação desse aprendizado. Esse estudo, ele traz um olhar muito forte em relação ao desenvolvimento humano e como se desenvolver também como um educador. Desta forma, eu me sinto muito feliz em poder me desenvolver e num futuro também fazer parte, do desenvolvimento de outras pessoas, sendo uma educadora. Muito obrigada.